Que a graça e a paz do Senhor esteja na sua vida, na sua casa, no seu lar, sobre todos os seus. Mais um final de semana aqui nos encontramos. Devido ao decreto, como vocês já sabem, estamos fazendo cultos online. O decreto estadual vai até o dia 1º de abril. Esperamos em Deus, aguardamos que no próximo culto, no próximo domingo, 1º domingo de abril, possamos estar reunidos em cultos presenciais. Dependeremos do decreto se vai ser prorrogado ou não. Vamos orar para que tudo isso se resolva, seja sanado e possamos estar de volta no próximo domingo presencialmente. Avisaremos nas redes sociais. Seja bem-vindo a mais um culto da Central. Que os cultos deste domingo seja cada culto, todos eles sejam edificantes, abençoadores e possamos ser tocados, impactados pela santa palavra do Senhor. Bem-vindo à Igreja Central. Bem-vindo às nossas redes sociais. Esperamos, através e por meio dessa ferramenta, abençoar muitas vidas com a santa palavra do Senhor. Dias vêm, dias vão, dias passam, mas o Senhor é o mesmo, de ontem, de hoje, será o mesmo eternamente. É o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos anima, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que nos coloca em pé. Que Deus te abençoe nesse dia, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém? Vamos cultuar ao Senhor, mas antes, deixa eu dar alguns avisos para você. Segunda-feira nós temos aqui, você já sabe, a nossa noite de oração, das 19h30 às 20h30. E essas noites de oração têm sido uma grande bênção. E devido a ser apenas online, nós estamos fazendo aqui 1 hora de oração ininterrupta. 1 hora de oração ininterrupta. Segunda-feira, às 19h30. Tivemos semana passada, eu estava aqui com o pessoal, eles estiveram orando ao Senhor, os demais pastores, seminaristas estiveram orando aqui e nós acompanhando. Foi bênção. Na próxima segunda, esteja conosco, conectado, das 19h30 às 20h30. Quarta-feira nós temos o nosso oásis. Oásis, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de fé em meio ao deserto da vida. E nessa quarta-feira tem algo muito especial para o seu coração. Esteja conosco, esteja conectado. Às 19h30 é bênção sobre bênção, não é verdade? Como Deus tem sido gracioso para conosco. Em nosso site, em nossas redes, você também poderá ver o Ministério Infantil, a palavra carinhosa, Ministério Infantil, há para adolescentes, há para casais, há para família, vários ministérios aí, abençoando e trazendo uma palavra sempre de esperança para a sua vida. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar? Ore comigo agora. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença. Obrigado por estarmos diante do Senhor. E que nesse dia seja uma grande bênção e que o Senhor ministre a cada coração. Essa é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar ao Senhor? Cante conosco. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus veio me dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou por seu sangue derramado. Para Deus me consagrou. Como a pomba perseguida e cansado estava eu, mas
Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Graça abundantemente sobre mim já derramou. Onde abundou pecado, graça superabundou. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer o dia, com Jesus irei pro céu, e eu o exaltarei para sempre, pois salvou um perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Nela medita o meu coração, pois quero viver aqui a tua vida em mim, ó Senhor. Eu quero aos pés da cruz entregar meu ser, todo meu viver, e pra sempre te servir, e por onde for falar desse amor. Eu te amo, ó Rei dos Reis, ó Raiz de Davi, te amo, ó Salvador. Eu te amo, ó Rei dos Reis, ó Raiz de Davi, te amo, ó Salvador.
tua lei, nela medita o meu coração, pois quero viver aqui a tua vida em mim, ó Senhor. Eu quero aos pés da cruz entregar meu ser, todo meu viver, e pra sempre te servir, e por onde for falar desse amor. Eu te amo, ó Rei dos Reis, ó raiz de Davi, te amo, ó Salvador. Eu te amo, ó Rei dos Reis, ó raiz de Davi, te amo, ó Salvador. Eu te amo, ó Rei dos Reis, ó raiz de Davi, te amo, ó Salvador. Eu te amo, ó Rei dos Reis, ó raiz de Davi, te amo, ó Salvador. O Espírito Santo é a tranquilidade, a brisa da paz, é a felicidade, é a doce presença do sorriso da alma, a fé que alivia, consola e acalma. O Espírito Santo é o bom pensamento que neste momento está nesta canção, querendo uma chance, batendo na porta, pedindo pousada no seu coração. O Espírito Santo, Consolador, amigo mais certo na hora da dor. O Espírito Santo, meu bom professor, me ensina a servir. Jesus Salvador, Senhor, me ajuda na minha fraqueza, ainda que seja com as migalhas que caem da mesa. Eu sou tão pequeno, preciso de ti, Espírito Santo. Eu estou aqui. O
Espírito Santo é a tranquilidade, a brisa da paz, é a felicidade, é a doce presença, o sorriso da alma, a fé que alivia, consola e acalma. O Espírito Santo é o bom pensamento que neste momento está nesta canção, querendo uma chance, batendo na porta, pedindo pousada no seu coração. O Espírito Santo, Consolador, amigo mais certo na hora da dor. O Espírito Santo, meu bom professor, me ensina a seguir. Jesus Salvador, Senhor, me ajuda na minha fraqueza, ainda que seja com as migalhas que caem da mesa. Eu sou tão pequeno, preciso de ti, Espírito Santo. Eu estou aqui. Ó Espírito Santo, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos da Tua intercessão, nós precisamos do Teu apoio, nós precisamos do Teu consolo, nós precisamos do convencimento que vem de Ti quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. Nós precisamos de Ti. Não permita que venhamos a entristecê-lo e nem a apagá-lo, mas que possamos ter a Tua chama bem viva, bem acesa em nosso coração. Ó Espírito Santo, conduza o Teu povo nesses dias tão conturbados, nesses dias tão difíceis, aonde vemos e percebemos muitos naufragando na fé, muitos se esfriando na fé, e muitos também sendo instrumentos do maligno para causar prejuízo, aborrecimentos, intrigas. Ó Espírito Santo, precisamos de Ti, precisamos da Tua orientação, precisamos da Tua condução e que a Tua vontade sempre seja feita. Agradecemos a Ti, ó Espírito Santo, pelo fato de não sabermos orar como convém, mas a certeza que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, apresentando as nossas orações, corrigindo-as e as levando perante o trono da graça. Ó Espírito Santo, que sejamos edificados no decorrer desse dia, exortados, que o Senhor possa falar conosco. Nós oramos a Ti, Espírito Santo, e clamamos a Ti em o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por tamanha oportunidade, por poder não só falar contigo, com Cristo, com o Espírito Santo, com a Santíssima Trindade. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela Tua presença, pela Tua força, pelo Teu ânimo, pelo Teu perdão, pela restauração, por sermos reconciliados contigo por meio de Cristo. Nós te agradecemos
E oramos agora pelos enfermos, acamados, que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa levantá-los da enfermidade, possa afofar-lhes o travesseiro e a cama e trazer cura e restauração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Glória a Deus por isto. Você sabia que você pode acompanhar e seguir todas as mensagens através de áudio aqui da igreja? Tem mensagem em vídeo nas redes sociais e pelo podcast também. Você pode baixar o podcast aí viajando na estrada, ouvir todas as mensagens, as pregações que realizamos aqui na Central. Tudo para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Você também pode continuar consagrando nesses dias seu dízimo, a sua oferta, diretamente na conta da igreja, através do Pix que você tem aí na tela. Você está vendo o Pix aí na tela, aí que é o CNPJ da igreja, ou o número do celular aqui da igreja. Você pode estar consagrando regularmente seu dízimo e a sua oferta. Devolva a Deus aquilo que pertence ao Senhor. É bênção poder dizimar, é bênção poder somar na obra do Senhor. Nós somos abençoados, por sermos abençoados, nós podemos também abençoar vidas em nome de Jesus. Nessa oportunidade nós vamos ouvir a mensagem do Senhor, vamos ouvir a palavra do Senhor. E hoje, neste domingo, o pastor Lucas estará pregando neste culto, trazendo-nos a palavra do Senhor. O pastor Lucas faz parte do colegiado pastoral da Central. Ele vai nos ministrar neste momento a santa palavra do Senhor. Vamos ouvir a mensagem de Deus para o nosso coração. Sejamos edificados. Pegue a sua Bíblia, fique com ela aberta e vamos ouvir a palavra. Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida nesta oportunidade que nós temos para ouvir a palavra do Senhor. Quero convidá-los à leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do verso de número 39 ao verso de número 46, assim diz a palavra do Senhor. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a sua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vamos orar? Fecha os seus olhos aí na sua casa, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai bendito, estamos diante da Tua santa palavra e rogamos que o Senhor fale ao nosso coração nesta oportunidade, nesta manhã de domingo. Pedimos a Deus que possamos ter um encontro com o Senhor através da Tua palavra, possamos ser exortados, confortados e consolados nesse momento, mas também desafiados pela sã doutrina do Senhor. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o tema desta mensagem é: orai e vigiai para que não caiam em tentação e pecado. Além do Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus e Marcos também vão relatar esta história do Senhor Jesus Cristo. E quando nós somamos a história contada por esses 3 evangelistas, nós observamos que o Senhor Jesus Cristo, após a celebração da Páscoa e a instituição da Santa Ceia do Senhor, Jesus, ele segue com os seus discípulos para o Getsêmani, para o Monte das Oliveiras. E ali então, à entrada do jardim, Jesus convida 3 discípulos, Pedro, Tiago e João,
aonde eles se encaminham com o Senhor Jesus Cristo para ter um momento de oração. Jesus, por sua vez, ele sabia que Judas tramava traí-lo, e conforme é relatado então em Mateus, no capítulo 26, de verso 20 ao 25, e Marcos capítulo 14, de 17 ao 21, Jesus sabia que esta era uma ótima oportunidade para Judas o traí-lo, pois, como Lucas diz em 21, no verso 37, era costume de Jesus ir até o Monte das Oliveiras para ali orar. E nesta ocasião, o relato dos evangelistas conta que Jesus se afastou desses 3 discípulos a um tiro de pedra, e ali então ele se dobra diante de Deus, e por 3 vezes o Senhor Jesus Cristo ora a Deus, pedindo que Deus o livrasse daquele sofrimento, o livrasse daquele momento de angústia, de tristeza, de dor. E podemos até presumir que naquela ocasião, naquele instante, Jesus se depara com a visão agoniante da cruz do Calvário, a visão da sua crucificação. E naquelas horas de dores, irmãos, Jesus argumentava com os seus discípulos, com Pedro, com Tiago e com João, para que eles ficassem acordados, vigiando e orando junto com ele, o ajudando, o auxiliando em oração, para que também eles não fossem tentados. E embora fosse um momento de intensa dor, um momento de agonia, de tristeza, Jesus em momento algum, ele cruza esta fronteira do medo, esta fronteira do pecado. Mas Deus, na sua soberania, na sua graça, no seu amor para com o seu Filho Jesus Cristo, ele envia os seus anjos para o prepararem, para o confortarem, para o consolar, a fim de o preparar para que ele pudesse então encarar o sofrimento da cruz do Calvário. O evangelista Lucas, além de destacar esta missão salvadora, esta missão redentora do Senhor Jesus Cristo, ele nos apresenta este lado humano de Jesus, a sua fragilidade humana como homem. Não podemos nos esquecer que Jesus, embora sendo 100% Deus, ele também é 100% homem. E nesta sua fragilidade, nesta sua dependência de Deus o Pai, do Espírito Santo, para o cumprimento desta missão redentora, ele então roga ao Pai, ora, se debruça em oração. E nós concluímos que toda esta angústia, que todo este sofrimento que Jesus encarava, tinha um motivo. Em primeiro lugar, que o Pai fosse glorificado através da sua obra redentora. Mas nós nos deparamos, irmãos, também aqui com a visão da dor, daquele que carregou sobre si próprio todos os nossos pecados, nos provando o amor de Deus pelo seu povo, ao ponto de que na sua agonia, no ápice do seu sofrimento ali no Getsêmani, Jesus em oração soa sangue. E para vocês terem uma ideia do estado da agonia, do sofrimento, para que uma pessoa fosse levada a suar sangue, há alguns anos, talvez uns 10 anos atrás, eu vi uma história muito interessante. Diz que um homem, um brasileiro, ele tinha um câncer na sua barriga, mas ele tinha um problema: nenhuma anestesia funcionava nesse homem. Então, embora ele fosse necessário naquele momento fazer aquele procedimento cirúrgico, a pergunta era: como fazer uma cirurgia em uma pessoa que é imune a qualquer tipo de anestesia? E havia-se a necessidade de abrir a barriga daquele homem e tirar aquele tumor que estava ali. E aquele homem então, rejeitado pelos médicos brasileiros, ele decide tentar fazer essa cirurgia nos Estados Unidos.
lá nos Estados Unidos, então, eles aceitam fazer essa cirurgia, amarram aquele homem na maca, amarram suas mãos, os seus braços, o seu peito, as suas pernas, os seus pés, a sua cabeça, e ali mesmo, acordado, sem nenhum tipo de anestesia, eles iniciam a cirurgia naquele homem. O médico então liga o cronômetro e começa a fazer o procedimento. Diz então que aquela cirurgia levou cerca de 8 horas, e quando o médico desliga o cronômetro, eles olham para o paciente que estava em agonia, que estava em sofrimento, e diz que dos seus cabelos aos seus pés, aquele homem estava totalmente ensanguentado. Ele transpirava por todo o seu corpo, sangue, suor de sangue. Esta é, irmãos, uma ideia para nós compreendermos esta agonia, esse sofrimento que o Senhor Jesus Cristo passava naquele momento. Uma dor que nós não podemos nem sequer mensurar, nem sequer imaginar. Sobre Cristo naquele momento, irmãos, estava todo o pecado do seu povo. E quando nós olhamos, irmãos, para o momento em que vivemos, este cenário de dor, de sofrimento, um cenário de desespero da nossa nação e do mundo, e ao mesmo tempo meditamos nesta porção das Escrituras, nós podemos extrair alguns importantes princípios para a nossa vida, para que possamos enfrentar este momento ímpar da nossa vida, da história da humanidade. E eu quero destacar em primeiro momento para a nossa meditação, a respeito da necessidade de uma vida de oração. Neste momento ímpar da história, mais do que em qualquer outro momento, nós precisamos nos concentrar e ter uma vida de oração. Mas nos fica a pergunta: o que é a oração, irmãos? Por que eu devo orar? Como eu devo orar? Nós precisamos nos lembrar que a oração é este ato de oferecer a Deus as nossas petições, os nossos pedidos, e o devemos fazer em nome de Cristo e com o auxílio do Espírito Santo que nos conduz em oração. Devemos também levar a Deus não só os nossos pedidos, mas devemos confessar ao Senhor os nossos pecados. Devemos reconhecer com reconhecimento das misericórdias de Deus, irmãos. Devemos nos prostrar diante de Deus, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa dependência de Deus, e ao mesmo tempo reconhecer que Deus é misericordioso, que Ele ouve as nossas orações, mas que também Ele atende o nosso pedido. Mas também, irmãos, pelo que devemos orar? Devemos orar e pedir a Deus que tudo que existe nesse mundo e que tudo o que nós desejamos seja feito e aconteça para a glória de Deus o Pai, mas também para o bem da igreja, para o bem pessoal nosso, para o bem dos nossos irmãos, dos nossos familiares. Todos os nossos pedidos, irmãos, devem estar em harmonia com a glória de Deus, com o bem da igreja e com o bem dos nossos próximos. Nós devemos lembrar, irmãos, que na nossa oração não deve se encontrar pedidos ilícitos, não deve se encontrar pedidos egoístas, e é por isso que por vezes nós oramos e insistimos com Deus e não somos atendidos pelo Senhor, pelo fato de que aquilo que pedimos não está de acordo com a vontade dEle, aquilo que pedimos não está de acordo com a glória de Deus, com a vontade de Deus. Veja o exemplo da oração do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos destacar ao menos 3 exemplos que Jesus nos dá. A primeira coisa, Jesus, quando Ele está no Monte das Oliveiras,
ele ora a Deus com reverência. Perceba que ele está dobrado diante de Deus, de joelhos, orando ao Pai, com fervor, com intensidade. O segundo ponto a ser observado, ele apresentava ao Pai o seu pedido. E qual era o desejo de Jesus naquele momento? Era o desejo de ser livrado do seu sofrimento da cruz. Ele se depara, irmãos, com a visão da agonia da cruz. Ele se depara naquele momento com o sofrimento dos pregos que iriam traspassar os seus pés e as suas mãos, das chicotadas que iriam assolar as suas costas, das humilhações que ele iria passar naquele momento, da sua condenação, do seu julgamento. E ele então olha para tudo isso como Deus, como quem é onisciente, como quem é onipresente, como quem sabe todas as coisas, e se depara com a agonia de carregar todos os pecados da humanidade, embora fosse santo e nunca tivesse pecado. Irmãos, mas mesmo diante de tamanho cenário, de tamanho sofrimento, Jesus ele termina a sua oração, e ele pede que a glória de Deus seja revelada através da sua vida, que Deus seja glorificado acima dos seus desejos, mesmo sabendo que isso resultaria no maior sofrimento da sua vida. Perceba o desprendimento de Jesus. Enquanto nós desejamos a nossa felicidade, o nosso conforto, os nossos prazeres acima da glória de Deus, acima da vontade de Deus, Cristo, por outro lado, tem uma atitude muito diferente da nossa. Ele deseja que a glória de Deus prevalecesse acima do seu bem-estar, prevalecesse acima dos seus desejos pessoais. E esta também deve ser a nossa atitude, igreja. Nós precisamos olhar para as circunstâncias do mundo, para os desejos pessoais nossos, e embora nós tenhamos esta liberdade de apresentar a Deus o Pai os nossos desejos, as nossas petições, as nossas necessidades, ainda assim, acima destas coisas, devemos orar: Senhor, que seja feita a Tua vontade, mesmo que a Sua vontade me leve a um momentâneo sofrimento, mesmo que a Sua vontade me leve a uma momentânea dor, angústia e dias de dificuldade. Aqui nós precisamos ainda fazer um parênteses, pois embora Jesus não confesse os seus pecados, como nós entendemos, nas nossas orações, não só devemos apresentar as nossas petições, não só devemos confiar em Deus e nos achegarmos com fé a Ele, mas devemos apresentar os nossos pecados a Ele, o confessarmos e nos arrependermos. E embora na oração de Jesus nós não vamos encontrar confissão de pecados, e a resposta é muito simples, porque Jesus não tinha pecados. Nós, por sua vez, devemos apresentar a Deus e o confessarmos as nossas transgressões, para que assim possamos alcançar a misericórdia. E isso porque, diferente de Cristo, nós somos pecadores. Agora, irmãos, como devemos então orar a Deus? Como devemos viver esta vida de oração? Devemos, irmãos, orar a Deus com uma percepção, primeiro, de que aquele a quem oramos, de que aquele a quem falamos e dirigimos a palavra é santo, é poderoso, é o majestoso Deus, e devemos ser munidos, enchidos, preenchidos de uma convicção profunda da nossa própria indignidade diante da santidade divina. Devemos compreender a necessidade que nós temos de Deus e reconhecer o nosso estado de pecado, orar com profunda penitência ao Pai, grato, franco,
com entendimento e com fé, e com uma sinceridade profunda e pura, com um fervor em nossos lábios, em nosso coração, com amor, com perseverança, esperando, irmãos, com uma profunda submissão, que Deus atende os nossos pedidos, cheios de humildade, sabendo que a vontade de Deus deve prevalecer sobre o nosso desejo e sobre a nossa vontade. E qual tem sido então, irmãos, a necessidade da oração? Qual é a necessidade de vivermos uma vida de oração, não só nos tempos de abundância, mas também nesses tempos de dificuldade? E como observamos nesse texto de Lucas, devemos orar, em primeiro lugar, para que não venhamos cair em tentação. A igreja nesses dias tem se perdido, o povo de Deus tem se encontrado espiritualmente fraco, espiritualmente devastado, porque tem abandonado a oração, porque tem abandonado a prática de buscar a Deus, tem dormido ao invés de buscar a Deus. Me parece que já não há este incômodo diante dos desafios desse mundo, diante dos obstáculos desse mundo, e nós nos esquecemos, irmãos, de que a vida de oração, ela deve ser uma vida constante, como quem toma o café da manhã, como quem almoça, como quem toma o lanche da tarde, como quem janta, e aqueles ainda quem toma o seu lanchinho antes de dormir. Assim deve ser a nossa vida de oração, constante, diária, buscar ao Senhor pela manhã, pelas tardes e pela noite, irmãos, para que não venhamos a cair em tentação. Devemos orar para que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa vontade. Igreja, perceba que nós, por vezes, nos achegamos diante de Deus simplesmente para apresentar as nossas petições. E sim, apresentar os nossos pedidos a Deus é um dos grandes motivos para orarmos ao Senhor. Mas quando nós estamos vivendo uma vida piedosa, uma vida intensa com Deus, de oração, de culto, de leitura da palavra de Deus, de busca e de entrega com Deus, o conteúdo da nossa oração, mais do que apresentar as nossas necessidades, os nossos pedidos, é buscar que o cumprimento da vontade de Deus se realize nas nossas vidas e através das nossas vidas. Perceba a oração de Jesus, a agonia de Jesus no Getsemane. Perceba o seu sofrimento naquele momento. E quem aqui pode dizer, irmãos, que nós sequer passamos uma gota de sofrimento daquilo que Jesus experimentou naquele momento do Getsemane, e pior, na sua crucificação? Eu acredito que nenhum de nós pode dizer que passamos por tamanha angústia e sofrimento. Mas mesmo assim, mesmo diante desta agonia, desses dias difíceis de Jesus, a oração dele ainda é que seja feita a vontade do Pai. E a minha pergunta para você nesse momento: qual tem sido o conteúdo da sua oração? Eu tenho certeza que todos nós podemos dizer e passar dias e horas falando e contando sobre os nossos desafios, sobre as nossas tristezas, sobre os problemas que temos enfrentados nesses últimos dias, especialmente neste último ano que enfrentamos esta pandemia. Mas, irmão, minha irmã, o conteúdo da sua oração ainda é que a glória de Deus seja feita, que a glória de Deus possa resplandecer diante da sua igreja, ou a sua oração já é uma oração incrédula,
Ou será que a sua oração já é uma oração sem fé? Já é uma oração mecânica? Já é uma oração que não acredita que Deus é poderoso para mudar a realidade das nossas vidas, a realidade do nosso Brasil, a realidade deste mundo? Irmãos, precisamos nos achegar a Deus com fé, crendo que Ele é poderoso para mudar todas as coisas. E porque cremos que Deus é poderoso, que a sua vontade é boa, que a sua vontade é perfeita e agradável, cremos que Deus é soberano sobre todas as coisas, que Ele é o Criador e sustentador desse mundo. Porque cremos nestas coisas, podemos dizer: Senhor, que seja feita a Tua vontade e não a nossa. E por último, irmãos, em terceiro lugar, devemos orar para que Deus seja glorificado através das nossas vidas, seja através das riquezas que Deus possa embora nos dar, ou seja através dos sofrimentos que podemos experimentar. Nós temos uma rica oportunidade, irmãos, para testemunhar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Temos talvez a maior oportunidade nestes dias de mostrar para aqueles que não conhecem a Deus a nossa fé inabalável diante das circunstâncias desse mundo. Perceba, a igreja está vazia, os templos estão vazios, melhor dizendo, mas a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a reunião do povo de Deus, daquele povo que se chama pelo nome de Deus, nós temos a oportunidade de ir pelas ruas, proclamando o Evangelho de Deus, e dizendo que Cristo vive, que Cristo reina, que Ele sustenta todas as coisas, e que se nós confiarmos em Deus, que se nós clamarmos pelo Seu nome, Ele há de nos ouvir, Ele há de se levantar do Seu trono de majestade, irmãos, e de vir ao nosso encontro, e nos perdoar os nossos pecados, e sarar a nossa terra, irmãos. Esse é o nosso Deus, que criou todas as coisas, mas que ainda olha por nós, que ainda olha pelo seu povo, e que ainda nos sustenta nesses dias de dificuldade. Você confia em Deus? Você quer que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, e que esse Deus que nos criou, que nos resgatou, Ele tem o melhor para o seu povo? Então, se você crê nisso, irmão, se você crê nisso, minha irmã, clame ao Senhor, ore ao Senhor, apresente os seus pedidos ao Senhor, rogue a sua misericórdia, se dobre na sua casa, no seu quarto em secreto, clame ao Senhor e diga: Senhor, tem misericórdia da minha vida, perdoe as minhas transgressões, olhe por mim nesta hora de dificuldade, Senhor. Se levanta do teu trono, Senhor, e sara esta terra que geme em dores, que geme em sofrimento. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Senhor. E ainda, igreja, e ainda, meus queridos irmãos, esse texto, além de nos ensinar a respeito da necessidade da oração, nós aprendemos nessa porção das Escrituras sobre a perseverança na fé. Nesses dias aonde tudo e todos tentam a igreja a abandonar a Deus, tentam a igreja a dizer que Deus não olha por nós, a dizer que Deus nos abandonou, a igreja deve continuar perseverante, a igreja deve continuar fiel ao Senhor. Nos dias de tribulação, irmãos, temos mais rica oportunidade de mostrar para nós mesmos e para este mundo incrédulo que nós somos o povo de Deus, que prevalece sobre toda em circunstâncias, desafios deste mundo de trevas. O povo de Deus, os crentes verdadeiros, em razão do amor de Deus que não muda,
em razão da nossa união inseparável com Cristo, em razão da intercessão de Cristo que está assentado à destra de Deus o Pai, pelo fato do Espírito Santo e da semente do Evangelho habitar em nossos corações, nós nunca iremos nos separar do amor de Deus. E embora nós possamos ter dias difíceis, a nossa vida, embora possa ser uma montanha russa, às vezes está lá em cima, às vezes está lá embaixo, às vezes está mais forte, às vezes está mais fraca, nós jamais iremos nos separar do amor de Deus. Mas pela graça de Deus que é irresistível, pelo amor de Deus o Pai, Ele mesmo nos promete nos conservar pelo seu poder na sua presença. Então você que talvez esteja abatido pelas circunstâncias desse mundo, busque ao Senhor, confia que o Senhor tem conservado a sua fé na sua presença santa, e de que Ele vai fortalecer a sua vida, e de que Ele vai completar a boa obra que Ele começou na minha vida e na sua vida. Em outras palavras, a Bíblia está nos ensinando que o cristão verdadeiro, ele sempre irá perseverar na presença de Deus, porque Deus é quem tem nos preservado. Igreja, talvez um dos grandes exemplos da perseverança dos santos seja o rei Davi. Quando nós estudamos, quando lemos a história e a respeito da história de Davi, nós percebemos inúmeros crimes, inúmeros pecados, mas sempre no final, nós observamos que Deus dispunha o coração de Davi ao arrependimento, a uma fé, a confiar a sua vida, a se arrepender, a se converter diante de Deus. E se você nesse momento se encontra em uma dessas circunstâncias, aonde está afastado de Deus, onde a sua fé possa estar fraquejando, eu convido você, se dobra diante de Deus, clame ao Senhor a sua graça, a sua misericórdia, que Ele restaure a sua vida, que Ele disponha o seu coração a reconhecer as suas falhas e buscá-lo novamente. Nós aprendemos, irmãos, pelo testemunho de Cristo, que Deus jamais abandona o seu povo, independente das circunstâncias, independente dos dias difíceis que possamos estar passando, Deus ainda está conosco. A nossa diferença daqueles que não creem, não é que nós vamos deixar de passar pelo sofrimento, muito pelo contrário, a palavra de Deus está recheada de momentos difíceis, fossem os apóstolos, fossem os discípulos, fosse o próprio Senhor Jesus Cristo, neste mundo tereis aflição, mas a diferença nossa para com aqueles que estão sem Cristo, é que Cristo tem passado esses momentos conosco, Ele está no nosso barco, passando pelas tempestades conosco, e diferente daqueles que não conhecem ao Senhor, ainda que venhamos a perecer nesta carne, ainda que venhamos a perecer neste estado natural, a nossa esperança é a vida eterna, irmãos. A nossa esperança é o bom cumprimento daquela promessa, de que ainda venhamos a morrer e perecer nesta carne, nesse estado natural, viveremos com Cristo, reinaremos com Cristo, porque Ele vive, irmãos. Podemos crer na esperança da promessa da vida eterna, de que venhamos a experimentar o dia de amanhã e reinaremos com Ele. O Senhor, irmãos, jamais abandona o seu povo, e nós podemos concluir
que a oração é este grande instrumento que Deus concedeu à igreja, pelo qual apresentamos os nossos pedidos para Deus, nos humilhamos em uma contrição diante da presença, da majestade do Senhor, mas também é o meio pelo qual eu e você nos chegamos diante de Deus e nos submetemos à sua vontade eterna, soberana, perfeita, dizendo: Senhor, que não se faça a minha vontade, mas sim que se faça a tua vontade. E também nos lembramos como está escrito, Romanos capítulo 8, verso 30, que diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. E semelhantemente, Filipenses capítulo 1, verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, quem tem nos sustentado é o Senhor. Quem tem providenciado o pão de cada dia é o Senhor. Quem tem nos providenciado a roupa, o alimento, a saúde, a nossa moradia, é o Senhor. Ele é quem nos tem concedido todas as coisas. E finalmente, irmãos, como diz o pastor Edinaldo, diante desse texto, e daí? Como que nós vamos exercitar esses ensinamentos? Como que nós vamos colocar amanhã em prática isso que a palavra de Deus nos exorta, isso que a palavra de Deus nos diz, nos ensina? Eu quero destacar 3 ensinamentos práticos para nós. A primeira coisa, devemos exercitar esta palavra, nutrindo a oração diária, para não cair em tentação e em pecado. Por vezes, nós nos encontramos fracos espiritualmente, porque nós já abandonamos a vida de oração, irmãos. Nós nos levantamos pela manhã, tomamos o nosso café, nos arrumamos, passamos às vezes horas nos arrumando para ir ao trabalho, para ir à faculdade. As mulheres acordam às vezes 2 horas antes de iniciar as suas atividades, para tomar aquele banho, lavar o cabelo, passar a maquiagem, escolher a melhor roupa. E nada contra isso, que bom que as mulheres fazem isso. Mas irmãos, se nós temos a disponibilidade, a disposição no nosso coração, de às vezes iniciarmos um embelezamento, uma arrumação, 1, 2 horas antes, para sairmos, para trabalharmos, para a faculdade, para uma confraternização, será que nós não podemos acordar meia hora antes, para abrirmos a palavra de Deus, para termos uma palavra de oração, para nos alimentarmos das coisas de Deus? Perceba a prioridade que nós temos dado às coisas de Deus. Abandonamos as coisas de Deus, abandonamos Deus e deixamos às vezes Deus guardado na gaveta, e damos prioridade ao trabalho, à educação. Pais, vocês quando pensam na criação dos seus filhos, qual é a prioridade do seu filho? Qual é a prioridade da educação do seu filho? Você às vezes deixa o seu filho dormindo em casa. Eu não vou trazer meu filho da escola para a escola dominical. Meu filho já acorda a semana inteira cedo, 7 horas da manhã, para ir para a escola. De tarde ele vai para o inglês, ele vai para o clube, ele vai para isso, vai para aquilo, tem que fazer as tarefas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tadinho, né? Ele só tem o domingo para dormir até mais tarde. Eu não vou levar ele para a escola dominical. Está errado, meu irmão. Está errado.
Você prepara o seu filho com uma boa alimentação, uma boa roupa, uma boa educação, uma boa escola, uma boa faculdade, e que bom que você pode fazer isso pelo seu filho. Mas a partir do momento que você deixa de dar a educação cristã para o seu filho, você tem falhado com o seu filho, você tem falhado com Deus nos teus deveres. Então, irmão, nutra a sua vida, a sua família, o seu povo, a sua casa, com uma vida de oração, com uma vida de leitura das Escrituras, diariamente. Não é no domingo apenas, não é vindo apenas à escola dominical, não é vindo apenas ao culto, mas é no culto caseiro, na sua casa, com a sua esposa e com os seus filhos. Diariamente, separe um tempo do seu dia, para você e a sua família buscarem a Deus juntos, em comunhão, para a glória de Deus. Em segundo lugar, como vamos exercitar essa palavra diariamente? Submetendo a nossa vontade à vontade de Deus. Talvez esta oração de Jesus seja um dos clímax das Escrituras, quando Jesus diz que se seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus está submetendo o desejo dele à vontade do Pai. E hoje, irmãos, embora nós temos ouvido por aí, nas televisões, em alguns círculos cristãos, pessoas dizendo: eu decreto essa bênção na minha vida, eu decreto que seja feito isso, eu decreto que seja feito aquilo, como quem coloca Deus sobre a parede e o levanta pelo colarinho dizendo: Deus, eu fiz isso, Deus, eu fiz aquilo, Deus, eu vou à igreja, Deus, eu dou o dízimo, Deus, eu sou fiel, eu oro, eu leio a Bíblia, eu dou bom testemunho. Então, Deus, eu decreto o meu carro novo, Deus, eu decreto que eu tenho que passar no vestibular, Deus, eu decreto isso na minha vida, eu decreto que seja lançada essa doença de perto da minha casa. E nós queremos decretar para Deus aquilo que Deus tem que fazer, irmãos. Eu proponho que você faça uma experiência. Homens, faça uma experiência na sua casa. Chegue do seu trabalho na segunda-feira, deite no sofá, com o sapato sujo, e grite para sua mulher: mulher, eu decreto que você me traga a janta agora. Eu quero ver se vai vir a janta ou se vai vir uma vassoura na sua cabeça. Meu irmão, se você não consegue decretar, nem para sua esposa, e por favor, irmão, não faça isso, jamais faça isso com a sua esposa, trate ela com gentileza, com amor, com carinho. Mas, irmãos, se nós não conseguimos fazer isso para as pessoas que são semelhantes a nós, falíveis como nós, será que nós podemos fazer isso com Deus? Será que Deus admite esse tipo de atitude? De modo algum, irmãos. Ao invés de nós querermos decretar alguma coisa diante de Deus, o que a palavra de Deus nos ensina é a nos submeter à vontade que é soberana de Deus. Não seja louco, irmão. Não seja louco de querer desafiar, tentar a Deus, ou se sobrepor à soberania de Deus, mas se submeta à vontade de Deus. Se você deseja um carro, trabalhe, conquiste, seja fiel a Deus, e Deus vai abençoar você a comprar um carro novo, ou a comprar o seu primeiro carro. Mas se assim mesmo Deus não te der um carro novo, esteja contente com aquilo que Deus te deu, esteja contente com a vida que o Senhor tem te proporcionado, porque por vezes nós acabamos transformando aquilo que chamamos de bênção em maldição na nossa vida. Às vezes Deus não nos permite ter algumas coisas, igreja, porque essas coisas acabam nos atrapalhando a nossa vida com Deus. Assim como um pai não deixa o seu filho pequeno
correr com uma faca, correr com uma tesoura, porque Ele sabe que a criança vai se machucar. Deus, por vezes, não nos dá algumas coisas, porque Ele sabe que nós vamos nos machucar com essas coisas. Então submeta a sua vontade à vontade soberana de Deus. E por último, irmãos, para terminarmos, devemos perseverar diariamente na presença de Deus, buscando fazer a vontade de Deus. Eu quero terminar dizendo que nós, nesses últimos dias, temos tido talvez a maior oportunidade desta geração, a maior oportunidade desde as grandes guerras, de testemunhar a nossa fé e a nossa fidelidade a Deus. É nos momentos difíceis, irmãos, que nós temos a oportunidade de mostrar que nós cremos em Deus e que nós somos fiéis a Deus, de apresentar para o mundo que nós estamos com Deus e que nada nesse mundo vai nos abalar. Como diz Paulo, nada neste mundo pode nos separar do amor de Cristo, nem a fome, nem a tristeza, nem o porvir, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nada, irmãos, pode nos separar de Deus. Confie em Deus, irmão, confie em Deus, minha irmã. Deus é soberano, Ele supre todas as nossas necessidades, e Ele vai suprir a sua vida e tudo o que você necessita. Então faça como Jesus, siga o exemplo daquele que é o nosso Redentor, busque a Deus diariamente, se dobre no seu quarto, se lance aos pés de Deus, com reverência, com humildade, entendendo que aquele a quem você ora é o Deus poderoso e soberano. Apresente as suas necessidades a Deus, mas que possa estar no seu coração, que possa sair dos seus lábios: Senhor, eu estou desesperado, Senhor, eu estou necessitado, Senhor, socorre-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, auxilia-me, Senhor, nas minhas necessidades. Mas, Senhor, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor é o Deus soberano, eu sei que o Senhor é bom, é perfeito, e a Tua vontade é agradável. Então, Senhor Deus, toma-me nas Tuas mãos, a Ti eu entrego a minha vida, Senhor, e que seja feita a Tua vontade e não a minha vontade. Vamos orar, irmãos, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça nesse momento. Senhor Deus, Tu és o Deus bendito para todos sempre. Louve, Senhor Deus, toda a criação ao nome do Senhor. Louve, Senhor, os nossos lábios ao Senhor. Proclamem a grandeza de Deus, a soberania de Deus, a riqueza da presença de Deus, da providência de Deus, do sustento de Deus. Que toda a criação louve ao nome do Senhor. Ó Deus, aumenta a nossa fé nesses dias difíceis. Senhor, aumente a nossa confiança em Ti. Afasta de nós, Senhor Deus, a incredulidade, a desconfiança, o medo, Senhor Deus, mas preencha o nosso coração da perseverança, da confiança em Ti, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a nos lançar nesta hora aos Teus pés, e todos os dias, e nesta segunda-feira, e na terça-feira, e na quarta, e nesse final de mês, e nos próximos meses, e todos os dias das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a nos lançarmos diante da Tua presença e da Tua soberania, em confiança. Nos ajuda a nos submeter à Tua vontade, Senhor. Nos toma, Senhor, aos Teus braços e nos sustenta, Senhor Deus, porque se o Senhor não nos socorrer, se o Senhor não nos ajudar, ó Deus, estaremos perdidos. Mas o Senhor é o Senhor da igreja, e eu sei e sabemos que o Senhor não nos desampara. Socorre, Senhor Deus, aqueles que estão fraquejando. Socorre-nos, Senhor Deus,
na nossa fome, no nosso desespero, e nos ajuda, Senhor Deus, a viver para a glória do Senhor, a perseverar todos os dias das nossas vidas, e que se faça sobre a minha vida, sobre a igreja de Cristo, sobre as nossas vidas, a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, amém. Queridos, recebamos a bênção, que o grande amor de Deus o Pai, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que a presença e que o consolo e a direção do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, hoje e para todo sempre, em Cristo Jesus, amém. Que Deus abençoe, um ótimo domingo e uma ótima semana em Cristo Jesus, amém.